A paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava falando aí, não era para o povo do mundo, não era para o povo do Egito, mas era para o povo dele, o povo de Deus, o povo de Israel. E hoje ele está falando para a igreja. Israel andou 40 anos no deserto sem que nada faltasse. Deus sustentou eles em todo o tempo. Não faltou roupa, calçado, alimento, não faltou a presença de Deus. Deus livrou eles de vários perigos, fez milagres e maravilhas no meio deles, pois esse povo ainda foi rebelde e sentia saudade das coisas do Egito, sentia saudade dos melões, dos alhos, das romãs, dos figos que eles tinham lá no Egito. Aleluia! Tem gente que está dentro da igreja, mas tem saudade lá do Egito, tem saudade lá do mundo. Aleluias! Não adianta ir na igreja, orar, ofertar, se não houver humilhação, arrependimento dos seus pecados, se não tiver genuína conversão. Aleluias! Tem que ter abandono do pecado. Não adianta distribuir cesta básica para todo mundo, aleluias, se não abandonar o pecado. Deus é fiel e Ele tem que cumprir a sua palavra, e a sua palavra diz que aquele que não se converter será maldito. Deus tem bênçãos para aquele que estiver na presença dEle, que estiver obedecendo a Ele. Deus não está contente com a igreja da atualidade. Deus está muito triste de ver a situação dos crentes de hoje. Eles vão na igreja somente por costume. Eles ficam escolhendo trechos da Bíblia que eles querem ouvir. Eles só querem ouvir textos de salvação, de bênçãos, mas eles não querem ouvir palavras de exortação, de disciplina, de conserto. E os pastores também, alguns pastores são responsáveis por isso, porque eles também ficam querendo pregar só sobre cura, sobre maravilhas, sobre bênçãos. Eles só querem pregar o que agrada aos ouvidos da igreja. Eles não querem pregar palavra dura, palavra de conserto, porque isso esvazia a igreja. Eles não têm coragem de falar os versículos da Bíblia que manda o povo se consertar, que chama o povo de rebelde. E essas vidas que estão se perdendo vão ser cobradas das mãos desses pastores. Aleluia, porque eles só querem pregar palavras suaves. Glória a Deus, aleluia.
Aqui no versículo 14, fala de se humilhar antes de orar. Não adianta orar, pode orar 24 horas por dia. Se não tiver humilhação diante de Deus, se não tiver arrependimento, se não pedir a misericórdia de Deus, não vai ter salvação. É isso que diz a palavra. Aleluias. Deus está com nojo da igreja da atualidade, porque a igreja está morna, ela não está fria nem quente. A palavra de Deus diz que se tiver morno, Deus vai vomitar. Aleluias. A igreja atual está uma igreja sem expressão, sem mudança, sem diferença. Por isso que as igrejas estão cheias, abarrotadas de gente, porque vão atrás de bênção, atrás de cura, atrás de palavras doces. Pode ver que as igrejas que pregam conserto têm pouquíssimos crentes. Por isso que a Bíblia diz: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Porque para seguir Jesus tem que abandonar o pecado. Não é fácil não, aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas não estão buscando o reino dos céus em primeiro lugar. Elas estão colocando Jesus lá no fim da fila. Elas buscam seus próprios interesses e depois vão buscar a Deus. Aleluias. Elas estão fazendo de Deus o gênio da lâmpada de Aladim, que ele esfregava e o gênio concedia 3 desejos. Servir a Deus não é isso. Aleluias. A maior bênção que nós podemos receber é a salvação. O resto que vier é bênção de Deus, é pela misericórdia de Deus. Mas o que nós temos que buscar é a salvação. O nosso alvo tem que ser Jesus. Nós não podemos desviar os olhos de Jesus. Nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Tem gente que arruma tempo para fazer tantas coisas durante o dia, mas não tem tempo de falar com Deus, de buscar a face dele. E depois pergunta por que as coisas não estão dando certo. Depois pergunta por que não alcança a bênção. Aleluias. Porque não tem humilhação. Porque quer servir a Deus e quer continuar pecando. Aleluias. Quem essas pessoas pensam que estão enganando? Ninguém engana Deus. Deus sabe de tudo. Deus conhece a vida de cada um dentro e fora da igreja. Aleluias. Nós não podemos viver de aparência. Uma igreja bonita, uma igreja bem decorada, cheia de gente que não cabe mais ninguém. Isso tudo é aparência. Aleluias. Nós não podemos viver disso. Aleluia, glória a Deus. Nosso alvo tem que ser o céu. Isso aqui da terra, tudo vai passar. Isso aqui não nos dá salvação. A salvação quem dá é Jesus. É a Ele que nós temos que buscar. Aleluia. A palavra de Deus diz: se o povo se humilhar e orar e buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, então Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Se humilhar diante de Deus, Ele sarará a sua terra, o seu coração, a sua alma. Aleluias. E abençoará a sua vida.
aleluia. Mas tem que botar o joelho no chão, tem que botar o rosto no pó, tem que se humilhar diante de Deus. Paulo dizia que dentre os pecadores ele era o pior, ele se reconhecia pecador, ele reconhecia a pequenez dele diante da grandeza de Deus. Aleluias, glória a Deus. Nós temos que diminuir cada vez mais para que Deus cresça na nossa vida, para que Deus seja exaltado. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que dar bom testemunho de Jesus. Aleluias. Para que Deus faça como ele fez com Jó. Quando ele olhou para Jó, ele falou que Jó era um homem reto, íntegro, obedecia a Deus. Aleluias. E se desviava do mal. É isso que Deus tem que falar de nós. Aleluia, glória a Deus. Vamos parar de querer buscar riqueza, de querer buscar coisas materiais. Vamos buscar a salvação, que a salvação é a coisa mais importante, a salvação é o nosso tesouro. Aleluia, glória a Deus. Elias era um grande servo de Deus e ele orou e Deus derramou fogo dos céus. Deus se manifestou na vida dele diante dos ímpios, diante dos idólatras. Só que primeiro Elias teve que consertar o seu altar. Gente com um altar desconsertado, quebrado, não vai ser salvo, não vai receber a salvação, não vai receber bênçãos nem aqui nessa terra e muito menos no céu. Aleluia. Tem que consertar o altar primeiro, senão não adianta nem ofertar na igreja. Aleluia. Porque vai estar colocando dinheiro num saquetel furado. Aleluia. Deus não vai receber a oferta. Deus não recebe oferta de pecador. Deus não recebe sacrifício de pessoa que está dentro da igreja, mas está em pecado. Está fazendo sacrifício de tolo. Aleluia. A palavra é dura, é assim. Aleluia. Mas a palavra de Deus é espada, ela corta a alma, ela vai lá no profundo da alma, aleluia. Ela confronta o pecado, não porque Deus quer punir o homem, mas porque Deus ama o pecador e Ele quer que ele se conserte para que ele seja salvo. Aleluia. Glória a Deus, porque Deus corrige a quem ama. Se Deus não amasse, ele não estaria trazendo essa palavra dura. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos consertar diante de Deus, vamos nos humilhar. Aleluia. Vamos nos converter, mas converter de verdade, aleluia, glória a Deus, para que a gente possa ir morar no céu, na mansão celestial, aleluia, porque lá não vai entrar pecado, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos procurar viver em santidade, porque Deus é santo. Aleluias! Que Deus te revele mais sobre essa palavra e te abençoe. Amém.